Muito bem-vindo ao nosso Nerd Lab. Eu sou o Thales e hoje nós iniciaremos a série chamada de Aprendendo Eletrônica com IA. Hoje eu acordei e decidi que nós vamos aprender eletrônica juntos com IA. Beleza? Vamos usar o ChatGPT inicialmente e provavelmente para sempre, até alguém patrocinar a gente, mas brincadeiras à parte, eu sempre gostei de tecnologia, como muitas pessoas provavelmente, e a vida corrida. Eu sou programador há 6 anos e sempre gostei realmente de saber como as coisas funcionam. Então já assisti milhões de vídeos sobre eletrônica, eu realmente já tentei fazer diversas coisas com eletrônica, algumas até consegui, outras não, mas eu nunca me aprofundei em tentar aprender o que é eletrônica. O que são os seus componentes, como seus componentes se juntam, como eles são tratados, por que cada um tem a sua capacidade, o que cada um realmente faz e para que cada um serve. E como manipulá-los em uma PCI, que você vai aprender aqui junto comigo com o IA. Então, hoje eu vou apresentar para vocês basicamente o que eu tenho aqui, as coisas básicas que eu comprei. Então, eu comprei um kit de Arduino Uno, eu já tive algumas outras peças aqui, que a gente vai aprendendo ali ao longo do tempo e, se der tudo certo, vamos comprando mais equipamentos, mais coisas e vamos aprendendo cada coisa e para que cada uma delas serve. Então, vem comigo aprender eletrônica com IA, beleza? Então, deixar aqui, né, o meu fundo de tela do nosso Nerd Lab. Gente, eu tenho alguns componentes, tá? Então, eu tenho aqui, vamos começar com o mais básico. Eu tenho motor, eu tenho alguns motores, tá? Vixe, eu tenho algumas coisinhas. Mas um motorzinho simples. Se eu não me engano, isso aqui é um motorzinho DC. Se eu não me engano, tá? Então, a gente tem que realmente... Eu vou aprender com o IA, junto com vocês, o que cada um é, o que cada um faz, por que os nomes. Então, eu quero trazer um conteúdo bem bacana para vocês aí, de uma visão de alguém que não é um engenheiro. Não sou engenheiro. Eu não sou técnico em eletrônica. E todas as vezes que eu fui começar, você pega vídeos, raramente nós temos conteúdo desses por pessoas que não têm conhecimento técnico. E eu achei bem legal a gente começar a fazer um conteúdo onde a pessoa que vos fala não tem esse conhecimento técnico, sabe? Com nomes técnicos. Então, eu creio que pode facilitar o aprendizado de todos, tanto o meu aqui nesse começo, quanto de vocês, que eu muitas vezes pego muitos vídeos ali e eles começam a usar tanto técnico, aí muda o nome, pô, isso aqui é um motor, eles têm outro nome para isso aqui, aí daqui a pouco eles vão falar o conector é outro, então fica maluquice. Então a ideia aqui é juntar as minhas palavras de uma maneira comum, acho que do jeito que a gente vai aprendendo no dia a dia, com os nomes realmente técnicos dos equipamentos, tá? Então eu tenho esse motor, isso aqui é um redutor, é uma caixa de redução, onde eu faço que eu tenho muitas rotações aqui dentro, então, sei lá, 1000 rotações aqui dentro. Para cada 1000 rotações dessa, eu tenho, sei lá, 2 voltas aqui dentro. Isso faz com que um motor muito fraquinho e com pouquíssima capacidade mesmo, consiga ter um torque. O que seria o torque? Conseguir carregar algo mais pesado. Então, se tem um carrinho que vai pesar ali 1 kg, por exemplo, e eu vou usar esse motor simples, só ele tem velocidade, mas ele não tem capacidade de torque, ele não tem força para levar. Então a gente coloca as caixas de redução, depois eu abro uma dessa aqui em outro vídeo, para vocês verem como funciona, o que tem dentro, mas a ideia é essa. Quanto 1000 rotações dessa gerar 1, 2 rotações aqui. Posso estar falando muita besteira em números reais, mas essa é a funcionalidade básica desse motor, ok? Então, eu tenho aqui, eu vou deixar essas coisas mais avançadas para depois, mas ó, impressora 3D é a coisa mais linda, gente. A ideia é quase todos os nossos projetos a gente ter ali cases e suportes em impressão 3D, beleza? A minha impressora 3D hoje está quebrada, mas já está sendo resolvida. Então já teremos o equipamento todo aí para imprimir. Mas isso aqui é um casezinho que eu fiz para
o Arduino Uno. Para quem nunca viu, isso aqui é incrível. Tem um preço, cara, eu quando comprei eu estava realmente sem dinheiro, então eu achei um pouquinho salgado. Na época eu paguei 120 no kit. Então veio bastante coisinha ali, mas depois eu fui vendo que as coisas são mais baratinhas, então o kit acaba nem sendo tão interessante. Para mim, pelo menos, que estou até próximo do centro de São Paulo. Em uma horinha eu estou lá no centro de São Paulo e consigo comprar os equipamentos bem mais baratos. Mas isso aqui é um... Como que isso eu posso dizer? Isso aqui é um controlador. Basicamente é um microcontrolador, tá? A gente vai entender um pouco melhor sobre ele, mas isso aqui faz milhões de coisas. Tem bem menores que esse do Arduino também, que é absurdo para projetos incríveis. Eu tenho algumas ideias de projetos maravilhosos para a gente seguir aqui, beleza? Então, isso aqui é um protoboard, né? Não, perdão, protoboard é o outro, tá ali, enfim. Isso aqui é um microcontroladorzinho incrível, que de entrada, né, ali para quem nunca mexeu com programação, com hardware, com eletrônica. Então, para entrar ele é bem baratinho, então você consegue comprar algumas versões desse Arduino ali até R$ 40. Então isso é bem baratinho até para você fazer testes e acabar, sei lá, queimando. A capacidade dele é insana, beleza? Então aqui a gente tem, ó, veio no kit, isso aqui eu tenho alguns também a mais, mas veio no kit os capacitores, resistores, tá vendo, gente? Eu sou muito ruim nos nomes. Isso aqui é um resistor, tá? A gente tem resistores de várias medidas, várias potências aqui, né? Eu acho que é assim que fala, potência. Resiste, então ele resiste, várias resistências, né? Então eu tenho de 330R, que seria, sei lá o que, ohms, se eu não me engano. Eu tenho aqui também, isso eu tinha bastante, eu joguei fora um tempo atrás e eu me arrependo hoje, mas várias PCBs, né, PCI, sei lá, várias plaquinhas dessas assim, de coisas aleatórias, como por exemplo, essa aqui especificamente, ela é de uma seladora a vácuo, aquelas bem baratinhas mesmo que compra. Meu irmão comprou e ela não atendeu o que ele queria, e aí acabou ficando parado lá. Eu tentei usar, não me serviu também de nada. Então eu abri para ver, peguei até um motor muito legal que tem na ponta do motor um sistema que puxa o ar. Isso é muito legal, dá para a gente usar para vários sistemas. Então vamos usar, deixar ela guardadinha aqui para a gente, ao longo da nossa série aqui Aprendendo Eletrônica, a gente vai aprender o que cada componente faz, o que cada coisa é, e assim a gente segue a vida. Então isso aqui é bem legalzinho. Aqui dentro a gente tem algumas coisas que eu também não vou saber dizer exatamente o nome técnico de cada um. Mas se eu não estiver enganado, todos eles são capacitores. Então nós temos capacitores desse tipo. Isso parece um plástico ou uma cerâmica. Ele é meio brilhoso embaixo, parece que tem um plástico. Aqui são os mais comuns. Se eu não me engano, o nome desse equipamento aqui, ó, não sei como que se chama isso aqui, desse componente eletrônico, esse é o nome correto. Desse componente eletrônico aqui, ele é um capacitor eletrolítico, se eu não me engano. E eu tô falando isso porque esses aqui têm positivo e negativo, né? Então, se eu não me engano, é isso. Então tem de várias potências, capacidades. Tem mais um daquele outro. Tem de cerâmica. Tem desses aqui, ó, que são diferentes. Ele é bem diferente. Esse aqui eu acho que é de cerâmica mesmo. Então, cada um tem uma capacidade e uma... é específico para alguma coisa, beleza? Isso a gente vai aprendendo ao longo do curso. Então, ao longo do curso, ó, parece até tô até me sentindo um professor. Então, mas a ideia é essa, tá? Então aqui a gente tem alguns botões. Isso aqui é um botãozinho que eu comprei lá. Pô, eu gosto dessas coisas, essas porcaria. Então isso aqui é tudo novo, eu comprei. Ele é de ventilador, então ele tem capacidade de você travar no meio aqui, ó, e colocar. Então você pode deixar desligado, velocidade 1 e 2, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem já um sensor. Gente, é um HC, é um sensor de ultrassônico, esse é o nome correto. O que ele faz? Ele
emite um sinal ultrassônico por um deles e recebe esse sinal pelo outro. Tô olhando para cá, gente, eu tô olhando para minha cara na câmera, né, do meu celular. Tenho que olhar para cá para olhar para vocês. Então, desculpa, tô aprendendo. O que acontece? Ele envia um sinal e ele recebe esse sinal. Ele é usado como sensor de proximidade e tudo mais. As pessoas usam isso muito em vários projetos. A gente vai usar ele bastante. Então, o que ele faz? Se eu colocar ele aqui, ó, essa distância, ele vai vir um sinal, bater na minha mão e devolver. Isso você não vê, isso é realmente ultrassônico. E ele mede o tempo do retorno desse sinal para medir a distância. Tá? Eu não sei o quanto isso aqui é preciso, mas a gente vai fazer alguns testes e com esses testes a gente consegue medir aí a precisão dele, mas isso aqui é interessantíssimo para diversas coisas, beleza? Gente, eu tenho bastante coisa, eu acho que o tempo já está ficando bem curto, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou tentar estender um pouquinho mais esse por ser o primeiro, porém os próximos a gente se limita mesmo para não serem vídeos chatos, sabe? Serem realmente vídeos instrutivos. Seria essa a palavra? Não sei, me corrija aí nos comentários. Mas que é interessante. Esse aqui, ó, isso aqui é muito legal, cara. Eu tentei há um tempo atrás, eu até cheguei a conseguir, peguei com vários tutoriais, criar um carrinho meu mesmo. Um carrinho de controle remoto, usando o meu controle remoto do Xbox, do PS4, ou até mesmo pelo aplicativo do Arduino mesmo. Ele tem ali um controle virtual, é muito legal isso. Eu consegui fazer de papelão, eu devo até ter algumas imagens aí desse equipamento. Num próximo vídeo eu mostro, mas eu desfiz depois, enfim. E eu tinha comprado isso aqui. Isso aqui é uma ponte H. Isso aqui é um controlador de motores, tá? Então, eu consigo, através de... Gente, tudo que eu tô falando eu posso estar errando em alguns pontos, mas o princípio ativo daquilo tá certo. Então, me corrija aí se você for um expert no que eu estou falando. Me ajude, tá? Vai estar aí meus contatos no sei lá onde, no primeiro vídeo basicamente no YouTube. Então, vai estar em algum lugar aí, vocês achem e me falam, tá? Se eu estou totalmente errado ou não. Então, o que acontece? Aqui dentro eu coloco a energização, né? Eu energizo ele, então eu coloco minha bateria. Se eu não me engano, ele tem duas potências, eu tenho quase certeza, porque quando eu testei foi isso, que é 5 volts e 12 volts, tá? Então, que vai alimentar os motores. Então, depende do motor que você tiver, 5 volts, dependendo, 12 volts. E depois, se você tiver os dois, eu não sei se dá para fazer uma separação, mas isso aí a gente testa ao longo do tempo aqui. Pode ser um dos vídeos aí no canal. Mas você alimenta ele aqui dentro, beleza? Através ali de uma bateria ou de uma fonte, isso depende da funcionalidade que você quer usar, se é fixo, se não é. No meu caso do carrinho, eu tinha alimentado ele com bateria, beleza? Aqui nesses pontinhos aqui, ó, eu não sei se isso também é considerado GPIOs, igual em placas diferentes como o do Arduino. Se não for, depois eu corrijo isso ao longo do tempo, a gente vai aprender junto, tá? A IA vai nos ensinar isso muito melhor. Então, esses pininhos aqui é onde eu tenho o meu sinal elétrico, mas de baixíssima voltagem também, não sei nem se seria voltagem, tensão, mas enfim. Eu energizo aqui toda a minha placa, a minha ponte H, ela energiza os meus motores, só que eu tenho, por exemplo, a questão de um carrinho, ele vai para frente, eu tenho energia negativa e positiva numa posição, ele gera o motor, a velocidade do motor, né, a rotação do motor para um lado. Se eu inverto os polos positivo do negativo, ele faz o contrário, tá? Então ele dá ré e ele vai para frente. Essa é a lógica. Isso aqui já faz esse sistema, tá? Então, através desses GPIOs aqui, eu consigo programar eles dentro do meu Arduino Uno, dentro de um ESP, dentro de qualquer outro microcontrolador aí que você tenha. A gente vai falar sobre isso também ao longo do tempo. Eu consigo programar ele para enviar sinais elétricos, né, aqui, e dizer o sentido do carrinho que eu quero, inclusive
medir a velocidade. Então eu quero colocar mais velocidade, mais tensão. Eu quero colocar menos, então eu quero que ele ande mais devagar. Então isso aqui é uma ponte H. Então isso aqui é muito ideal para quem vai trabalhar com motores, tá? Isso aqui a gente basicamente tem tudo. Desculpa essa explicação longa. Eu tinha comprado essa porque quando eu tinha pesquisado e tal, o cara do vídeo que estava fazendo falou sobre essa, eu paguei acho que R$ 25 nisso, é bem baratinho mesmo. E aí depois eu descobri que eu poderia ter usado essa, que faz a mesma coisa. Talvez com capacidade um pouco diferente, mas ela faz a mesma coisa. Ela tem a capacidade para 2 motores, ela é de 5 a 12 volts também, ela controla os meus carrinhos com sinais lá do GPIOs. A diferença é que ela não tem os pinos, né? Não sei se minha câmera é tão boa para isso. Mas aqui nessa pinagem aqui atrás dá para você ver os furinhos. Eu faço a solda ali exatamente do que eu preciso, tanto da energia dos motores, quanto do meu sinal do meu controlador para enviar potência. Isso é absurdo, gente. Isso aqui é maravilhoso, porque olha a diferença do tamanho. Mas eu ainda não usei esse aqui para o projeto, tá? Aqui a gente tem alguns relés. Eu tenho, na verdade, um componente com relé. Isso aqui é muito importante, muito interessante para automação de casas e diversas outras coisas, inclusive quando a gente vai trabalhar com tensão mais alta, a que a gente usa na nossa tomada, 110, 220. E aí depois a gente precisa de um controlador que funciona a 12 volts, a 5 volts. Então, isso aqui é muito importante, é um chaveamento. Depois eu explico, fazer um vídeo só sobre isso aqui, tá? Aqui eu tenho algo um pouquinho mais avançado, tá? Que é basicamente um relé daquele que eu mostrei agora, mas vou mostrar a marca porque não me importa, tá, gente? Isso. Essa aqui é muito boa, mas eu comprei por ser barato, viu, gente? Tem duas marcas aqui, ó. Tem Nova Digital e Casa Smart. Essa Nova Digital é muito maior, assim, tipo, eu achei muito mais coisa, muito mais qualidade nessa aqui, mas vocês podem ver que é a mesma coisa. Não muda realmente nada em material, em nada. Mas isso aqui, ele já vem com Wi-Fi. Então eu coloco isso aqui direto na minha tomada, direto na minha lâmpada da casa, e eu consigo controlar por um aplicativo do celular, pelo Google, aquele Google Chrome, se eu não me... O Google Chrome não, o Google Home e o Alexa de casa e tal. Então eu consigo fazer com isso aqui, e isso é maravilhoso, tá? Isso é uma coisa muito, muito incrível. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui eu paguei também, acho que foi R$ 32, mas é maravilhoso também. A longo prazo eu quero abrir e ver como funciona, porque como a gente está aprendendo, é muito legal você abrir e ver como um recurso desse incrível funciona e como você pode usar para outras coisas também. Beleza? O que mais que eu tenho aqui de legal? Eu tenho aqui alguns sensores, ó, eu tenho mais 2 sensores. Lembrando que, gente, eu estou aprendendo junto com vocês, eu vou aprender com vocês. Então, comenta aí, um projeto legal, alguma coisa que a gente consiga fazer com o que a gente já tem, ou que a gente consiga ir aprendendo com simulação, tá? Então, gente, isso aqui eu paguei R$ 5. Foi 5,50, 5,90. Isso aqui é um sensor que a gente vai usar, ainda não usei também, mas eu quero criar algumas coisas bem legais com ele. Que lê digital. Isso aqui é um sensorzinho para leitura de digital, que a gente consegue usar lá no Arduino. Isso aqui é, mano, muito legal mesmo, cara. E é muito baratinho. Você vai na Santa Efigênia, na internet você paga um pouco mais caro, ainda mais agora, né, que tá tudo muito mais caro, mas é basicamente isso. E esse aqui, eu não lembro exatamente tudo que ele faz, mas eu sei que ele faz mais de uma coisa. Não sei se vai dar para pegar aí o nome dele. Acho que não, né? Acho que não, mas beleza. Esse aqui é um sensor que ele faz mais de uma coisa, mas a coisa mais importante que ele faz para mim nesse caso é que ele, eu esqueci o nome disso, é um LDR, se eu não me engano, onde eu consigo limitar a entrada de energia. Eu preciso fazer várias coisas como por causa de luz. É um sensor de luz. Luminosidade. Quanto mais luminosidade, menos resistência. Quanto menos luminosidade, mais resistência ele tem. E isso a gente consegue fazer muitas coisas, muitos projetos bem bacanas. Como, por exemplo, acender uma lâmpada, acender o meu setup, as lâmpadas do meu setup, quando escurecer. A luz do sol baixou, é à tarde. Eu programo ele
para que ele entenda, ele já lê aqui a luminosidade do ambiente. Então eu coloco ele num ponto estratégico, eu digo, olha, quando esse ponto estiver escuro a ponto X, isso tudo é numérico, a gente aprende, já a gente vai mexer com isso, mas eu quero que você acenda as lâmpadas. Ou quando tiver claro o suficiente, você apaga as lâmpadas. Um pouquinho mais complexo que isso, até porque a lâmpada do local, ela pode interferir, né, se está ligado ou não, mas é um sensor muito, muito bacana, tá? Eu tenho só essa pontinha aqui, que é o LDR. Então por isso que eu digo, eu lembro que isso aqui faz mais de alguma coisa, eu não lembro exatamente o que. Se é um infravermelho também que ele tem, enfim. Mas é bem legal também, paguei muito barato nisso aqui. Basicamente, essas são as coisas principais que eu tenho. Barulho, gente, agora de óbvio, que tem alguém que decidiu furar a casa. Não sei por qual motivo, mas acontece, né? Isso aqui é muito bacana também. Isso aqui é um... Gente, como que é o nome? Potenciômetro. Isso aqui é um potenciômetro, tá? Então eu tenho meus pininhos também, como todos, e eu consigo ligar e desligar. Isso aqui, como quase todos os outros componentes que eu mostrei, você já teve ou tem em algum lugar da sua casa, tá? Se eu colocar a pontinha, fica mais legal para você ver. Então, tá vendo aqui, ó? Então, quem é músico, já tem muito. Então, quem tinha rádio antigo, TV antiga, ou até mesmo um air fry. Bom, a minha air fry hoje eu controlo ela lá, a temperatura através disso aqui. Então, eu creio que todos sejam um potenciômetro. Deve ter de vários tipos, eu sei que existe vários tipos, mas no geral isso aqui é só uma tampinha, viu, que vem nele, mas é igual ao outro. Tá vendo? Então, isso aqui também tem uma funcionalidade com grafite. O grafite, ele conduz energia. Cara, é muito legal. Por isso que eu sempre fui muito apaixonado por eletrônica. E basicamente, gente, é isso. Aqui a gente tem algumas LEDzinhas, né? Que a gente fala, né? Tem outro nome que o pessoal chama disso aqui. Mas são LEDs e isso é muito, muito legal. Beleza? Então, prazer. Eita, caramba, quase derrubei tudo aqui, ó. Eu sou o Thales e isso será o nosso canal. A série Aprendendo Eletrônica com IA. Beleza? Seja muito bem-vindo, espero que vocês gostem. Se gostou, se aguentou me ouvir até agora, que eu devo ter levado muito mais do que 15 minutos, que é a meta, curte, comenta se puder, envia para um amigo. Eu tô começando agora, então o seu apoio ali num comentário, até mesmo, pô, ficou muito merda, viu? Pô, isso aí que você tá falando é besteira, porque eu sou formado, eu sou muito bom nisso. Pô, legal, é super bem-vindo. Traga a sua opinião e me ensina, me apoie. A IA vai me ensinar, porém o apoio de vocês aí e os comentários, eu sou um seguidor assíduo de muitos canais, né? Eu gosto muito de ver sobre eletrônica, sobre engenharia eletrônica, programação, impressão 3D, cara. A gente vai trazer muito conteúdo aqui que a gente vai imprimir na impressora, a gente pode desenhar projetos dentro do canal também. Enfim, a ideia é trazer para vocês conhecimento e eu mesmo aprender. Então, eu ia aprender de qualquer forma sozinho, que eu sempre quis, e agora realmente tem sido o momento de me engajar nesse novo hobby. Então eu preferi fazer isso compartilhando com vocês, beleza? Então a ideia do canal é ter vários outros conhecimentos, várias outras vertentes mesmo de tecnologia. Eu adoro jogar, eu e meus irmãos sempre jogamos, então às vezes a gente consegue trazer aí para vocês conteúdos diversos, beleza? Muitíssimo obrigado, fique aí com o seu dia maravilhoso, sua noite, sua tarde, independente do que seja. Seja muito bem-vindo ao meu canal, aguarde o próximo vídeo.